que vai levar você para outro pecado, mantenha a distância. Não ame o mundo nem o que é do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós devemos tirar o amor ao mundo de dentro de nós. Nós devemos ter vigilância nesse sentido. 1 João 2,15. Quinto lugar, a decisão levaria outras pessoas a tropeçarem. Como a sua decisão afetaria a vida dos seus irmãos em Cristo? Mesmo que você julgue que não seja errado. Será que poderia ofender ou prejudicar a fé sensível daqueles que não compartilham suas convicções? Nós sabemos que lá no Novo Testamento tinha carne que era sacrificada aos ídolos. E depois essa carne era levada para a feira da carne e vendida. E a pergunta era, cristão pode comprar carne oferecida aos ídolos? E tinha um conflito grande. Um grupo de pessoas dizia não, não é errado. Outro grupo dizia sim, é errado. E agora você chega na casa de alguém para um almoço, tem aquele bife gostoso na mesa, e você está prestes, a tomar iniciativa, e alguém chega, essa carne foi oferecida ao ídolo. O que você faz? A Bíblia diz que devido à consciência você não come bife. Mas consciência de quem? Sua ou do outro? Do outro. Então, diz, mas o outro que acha que está errado, eu não vejo, não tem nenhum problema, por causa da consciência do outro, eu não vou participar disso. É isso que a Bíblia diz. Vejam, porém, que essa sua liberdade não se transforme em obstáculo para os fracos. Eu toquei por muito tempo na Orquestra Clássica de Mato Grosso do Sul. E lá tinha várias pessoas que participavam da congregação cristã no Brasil. Trompetistas, violinistas. Aí, antes do concerto, eles iam para o barzinho e tomavam umas, E um amigo meu, ele chegou para mim assim e falou, Fred, tem algum problema se eu beber um golinho? A responsabilidade é sua, Tem problema. E aí ele falou, não, porque se você achasse ruim, a nossa igreja ensina que eu não poderia beber. Então, por isso, a orquestra tocava tão afinada, A orquestra tocava tão afinada que, Os barzinhos ao redor no lugar que nós apresentávamos tinham grande lucro, Então, nós não devemos tornar essa nossa liberdade um obstáculo para outros. Em sexto lugar, a decisão se tornaria um peso ou um obstáculo? A sua decisão consistiria de algo que prejudicaria a sua vida cristã ou influenciaria para a desobediência? A pergunta, uma pessoa salva pode jogar num time de futebol ou não? Entrar num time que vai jogar um campeonato de futebol? Ou num time de basquete, ou tal? Então, é uma pergunta que cada um pode fazer. Só que tem um detalhe, você joga num time de futebol, você tem um compromisso com o time de futebol. Normalmente você não pode dizer, a não ser que você combine antes. Não, eu vou jogar no time, desde que na hora das reuniões da igreja, quando tiver um jogo, eu vou faltar. Mas é difícil alguém tomar uma decisão coerente como essa. Então nós temos um problema. Eu joguei em times de futebol, no Canadá, nos Estados Unidos, Eu não quero falar das minhas glórias aqui agora, Mas... Não, mas eu fiz uma entrevista com o Pelé. Então,
A questão é, você vai participar de um clube de xadrez, né? Que o irmão Wilson e eu estamos sendo tentados nessa direção. Eu até me vejo ser campeão do Mato Grosso do Sul. E depois ir para as finais do Brasil, ser campeão do Brasil. E aí chegar lá no nível internacional e jogar com Spassky e Fischer, né? Será que ainda vivem esses antigos campeões? Não, né? Não, mas você pode com tanta facilidade se envolver em uma atividade que em si não é pecaminosa, mas vai se tornar um obstáculo, vai se tornar um peso na sua vida cristã. Então, qualquer coisa que acontece, aquela atividade é sempre mais importante do que a atividade da igreja. E aí é que tem que puxar a antena e dizer, atenção, existe um problema. Né? Você entra num clube de crochê, vamos mexer com as mulheres também, né? Entra no clube de crochê, não consegue mais largar de fazer crochê, né? Vicia, né? E aí não pode vir para o culto porque tem que terminar aquele crochê. Tá? O que diz Hebreus 12:1? Despojando-nos de todo o peso e do pecado que tão habilmente nos assedia, corramos com persistência a corrida que nos tem sido proposta. Então você corre no estádio. Aí, o que acontece? Um torcedor joga um chiclete para o corredor. Aí o chiclete, o cara para. Ixi, esse chiclete é daquele que eu gosto, né? Para e vai mastigando e corre. Não, se pode jogar o que quiser. Não se deixa desviar daquilo que é o alvo dele, de sair vitorioso daquele empreendimento. Vamos nessa direção certa. Em sétimo lugar, a decisão agradaria a Deus ou ao homem? A quem você deseja agradar pela sua decisão? Ela agradará a Deus, a você mesmo ou a alguma outra pessoa? Muitas vezes esse problema retorna constantemente. A vestimenta. Quem eu quero agradar com a maneira que eu me visto? Eu creio que o problema é maior com as mulheres do que com os homens. E essa pergunta, creio que toda vez que a mulher entra na Marisa, são as lojas que as mulheres vão? Lá nas boutiques chiques lá de cima, que eu nem conheço os nomes, que eu nunca fui com a dona Eva para lá. Né? Doce, delírio. Ah, tem gente que conhece na igreja. Só olhou da vitrine passando, né? Ah, bom. A questão é, toda vez que vocês, irmãs, entram na avenida, um desses lugares, vocês levam o filho. Eu falei isso. Que dia hoje? 14 de novembro. Marquem essa data é especial para a nossa igreja. 14 de novembro. Eles vão pisar, 14 de novembro. O que foi falado? O pastor falou para fazer uma oração. Aí você para na frente da loja e diz, Senhor Jesus Cristo, a roupa que agora eu vou comprar é para agradar o Senhor. E meu marido. Amém. Vai fazer diferença na escolha da roupa ou não? Vai. Se fizer diferença, Se fizer diferença, é um sinal que esse estudo foi necessário hoje, né? Então, tudo que fizeram, façam-no com entusiasmo, como para o Senhor, e não as pessoas, e não os homens. Então, obviamente, quando eu visto a minha roupa, pergunto para a dona Eva, você está bonito. E ela sempre fala que está bonito. Então, ainda bem que os olhos enfraquecem com o tempo. Em oitavo lugar, qual seria a reação do diabo
diante de sua decisão. A sua decisão ou ações seriam consideradas uma vitória ou derrota pelas forças das trevas. O inferno celebraria sua escolha como cumprimento dos desejos de Satanás, ou o inimigo ficaria furioso e perturbado. Note o que Pedro escreve em 1 Pedro 5, 8 a 9. Moderem-se, vigiem, porque o seu adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para tragar, ao qual resistam firmes na fé, cientes de que os mesmos sofrimentos têm sobrevindo à irmandade no mundo. Então pergunta, qual que era o nome dessa loja? Doce de Lito. Tá. Então, uma irmã da nossa igreja entra pela porta Doce de Lito. Quem acompanha essa mulher ao entrar nesse lugar? Vendedora? Quem mais além da vendedora? Eu acho que o diabo entra junto. O diabo entra junto. E o que ela vai olhando, os vestidos? O que o diabo fala no ouvido dela? Compra esse, que todos os homens vão virar a cabeça atrás de você e olhar para você. Não fala isso ou não? Não fala? Ah, mentirosa. As mulheres têm uma grande necessidade. Muito bem, saiu bem dessa, hein? Nós vamos agora, nas bênçãos no futuro, o irmão Marcelo, quando dirigir a programação, fazer uma pergunta. Quantas irmãs entraram numa loja de confecções nessa semana? Quantas irmãs fizeram a oração do pastor antes de entrar na loja de confecções? Eu estou colocando a consciência pesada nas mulheres. Qual o problema dos homens? As mulheres podem pegar no pé dos homens agora também. Futebol? Mas nós nem jogamos esse ano. Os homens progrediram esse ano, né? Os homens progrediram. Bastante. Ah, tá bom. Então vamos desligar a internet. O Johannes, a gente vai? Vamos? Vamos. Muito bem. Muito bem, pai. Vamos fazer isso. Né? Reunir toda a família na hora de ligar o computador. Chama toda a família e faz uma oração pelo computador. O diabo, segundo a Jandeira, não entra na boutique. Porque a Jandeira fez a oração antes de entrar na boutique e o diabo não foi junto. Muito bem. Quais seriam as consequências da sua decisão? Que ramificações de longo prazo você teria como consequência de sua decisão? Lembre-se, Deus perdoará o pecado e a decisão errada tomada, mas você poderá que conviver com os resultados de sua decisão pelo restante de sua vida. Então a pessoa toma uma decisão errada na sua vida. Certo? Pecou. Foi para um motel com uma outra mulher. Pecado gravíssimo.